É um privilégio poder receber hoje aqui pastor Rubens Penha, já queria chamá-lo ele aqui. Você pode recebê-lo com uma salva de palma, né? Junto com ele está o Rafael. Rafael é pastor, né, dos jovens, faz parte do presbitério da Alcance Curitiba. Ele vai estar traduzindo, né, essa palavra para nós nessa manhã. Pastor Rubens Penha é pastor no México. Quem conhece o pastor Rubens Penha aqui? Levante a mão. Quem já foi abençoado por ele? Né, o sobrenatural, a primeira palavra desse ano foi algo sobrenatural que tem abençoado até hoje a nossa vida. Você é um privilégio ter você nessa casa. De todos os pastores Rubens Penha que eu conheço, você é o melhor. E você é muito bem-vindo a essa casa. Deus te abençoe, te use. Sinta-se em casa, né? É um privilégio. Amém? Rafael, pastor, vocês estão em casa. Deus abençoe. Obrigado você. Hola, buenos días. Olá, bom dia. Primero quiero saludar Primeiro eu quero dar saudação y honrar e honrar a la gente que se levanta as temprano pessoas que se levantam cedo para llegar a la casa de para Dios. chegar até a casa de Deus. Ustedes merecen lo mejor. Vocês merecem o melhor. La mejor prédica Melhor pregação es para el primer culto. é para o primeiro culto. Realmente Realmente me sinto en casa. em casa. Ok. Ok. Si yo me siento en casa, Se eu me sinto em casa, significa que ustedes son mi familia. significa que vocês são minha família. Ya sé Eu já sei que no soy que não sou tan bien parecido como tão bem ustedes, parecido com vocês, pero soy su familia. mas sou sua família. Es difícil É difícil venir a la iglesia vir à igreja de un pastor de um pastor tan bien parecido. tão bem parecido, Y pues uno no es tan bien mas parecido. alguém também mas eu, por exemplo, não sou tão parecido assim. Así es que gracias, É assim pastor, que obrigado, pastor, por hacerme sentir feo. por me fazer sentir feio. ¿Está usted listo para la palabra Você de está Dios? pronto para a palavra de Deus? ¿De veras tiene hambre De de la verdade palabra você de tem Dios? fome pela palavra de Deus? Es probable que usted no haya tomado É el café de provável la que você mañana. não tomou café da manhã. Espero que tenga hambre, Espero que você tenha fome, pero por la palabra mas de pela Dios. palavra de Deus. Si es así, usted Se é puede assim, decir amén. você pode dizer amém? A mí me dijeron A mim me disseram que esta que iglesia essa igreja sabe decir amén sabe y dizer aleluya. amém e aleluia. Okay. Ok. Espero que todos Espero que todos lo puedan hacer. possam fazê-lo. ¿Está usted listo? Você está pronto? No mucho, Não muito, demasiado temprano. muito cedo. Tome del hombro Pega no a ombro una persona da pessoa y dígale, e diga: ya empezó el culto. já começou o culto. Por favor, esté Por de favor, pie esteja de pé conmigo para comigo poder leer para poder ler Lucas, Lucas, capítulo 3. capítulo 3. Lucas, capítulo 3, Lucas, capítulo 3, verso primero. versículo 1. De veras se miran bonitos. Verdade, se veem muito bonitos eles. Algún día me los llevaré a México. Algum dia eu vou levar eles para o México. Verso primero. Versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. verso 2, Versículo 3 2, 3 y 4. e 4. Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região, nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. 5. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados.
Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Muy bien. Muito bem. ¿Podemos orar? Podemos orar? Diga amén. Diga amém forte. Padre, danos esta Pai, mañana nos dê essa manhã de tu gracia da sua graça y del toque de tu e do Espíritu Santo toque do seu Espírito para Santo dejar en el corazón de para las deixar no personas coração das un pessoas depósito, um depósito, el depósito de o tu palabra, depósito da sua de tu palavra, palabra da sua creativa palavra criativa, que cambia, que muda, que que transforma transforma la manera de a pensar, maneira de la pensar, manera de a maneira percibir, de la perceber, manera de vivir, a maneira de viver, la manera de a actuar. maneira de atuar. Haz que tu palabra Faça com que a sua cumpla palavra el propósito cumpra o propósito para cual tú la has para enviado. qual o Senhor a enviou. En el nombre Em de nome de Jesús. Jesus, Amén. amém. Usted puede Você tomar pode se asiento. sentar. Lucas Lucas es una persona é uma pessoa entrenada, educada, treinada, estudiada. educada, estudada. Él en su evangelio No seu evangelho, tiene la capacidad de poner detalles. ele tem a capacidade de colocar detalhes. Porque su intención Porque sua intenção es que todos los que lean é que todos os que leiam lo que él ha o escrito que ele escreveu puedan tener el mayor número possam de datos ter o maior número de dados para formar el contexto. para formar o contexto. Y en esta E expresión de nessa Lucas expressão de Lucas, hay muchas verdades tem muitas verdades que están en lo que él narra. que estão no que ele narra. Es una persona que escribe con É uma detalles. pessoa que escreve com detalhes. Su preparación le Seu permite preparo permite poner todos los detalles colocar todos os detalhes inspirado por el Espíritu inspirados Santo pelo Espírito para Santo luego poder hablar con para nosotros. logo poder falar conosco. Así es que comienza Assim que começa este capítulo esse capítulo mencionando una lista de personajes. mencionando uma lista de personagens. Por favor, trate de verlo conmigo Por en su favor, Biblia. tente de ver comigo na sua Bíblia. Comienza diciendo Começa dizendo de Tiberio de César. Tibério César. Tiberio César Tibério César era el emperador era o imperador de aquel tiempo. daquele tempo. En el año No ano 15º, 15º, Tiberio César Tibério César es emperador. é imperador. Pero luego también habla Mas também fala de un gobernador. de um governador. Poncio Pilatos Pôncio es Pilatos gobernador de é Judá. governador de Judéia. Herodes, Herodes el tetrarca, Herodes o tetrarca también es gobernador, também é governador, pero de Galilea. mas da Galileia. Su hermano, Seu irmão, Felipe tetrarca, Felipe tetrarca, es de Iturea é de y Itureia de otra e provincia, de outra de província, Traconite. de Traconites. Y Lisanias, E Lisânias que también es tetrarca, também é tetrarca, governador en Abilinia. em Abilene. Y luego menciona E logo menciona dos personajes dois personagens del ámbito do religioso, âmbito religioso, siendo sumo sendo sacerdote sumo sacerdote Anás e y Caifás. Caifás. Entonces vino palabra de Então Dios veio a palavra de Deus a João, hijo de Zacarías. filho de Zacarias. Quiero que usted pueda notar Quero que você possa notar que Lucas que Lucas tiene la expresión tem a expressão de todos estos de personajes todos esses personagens y de las áreas donde e gobiernan, das áreas onde governam, como si tuviera la intención como se tivesse a intenção de mostrar de mostrar quiénes son estos quem personajes, são esses personagens, cuánta capacidad de influencia quanta tienen, capacidade de influência cuál têm, es su área de qual gobierno sua área de governo y cómo están ellos e como estão en eles posición de em autoridad. posição de autoridade. Son gobernadores São governadores de diferentes de regiones diferentes regiões. y luego menciona E logo menciona dos personas duas que pessoas tienen que posición têm posição o título ou títulos o autoridad ou autoridade en el templo. no templo. Son sumos São sacerdotes, sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Anás e Caifás. Pero cuando se trata de Mas escuchar quando se trata de escutar la palabra de Dios, a palavra de Deus, la palabra de a Dios palavra de Deus no vino a ninguno de não ellos, veio a nenhum deles, sino vino a Juan. senão sim veio a João. Es contrastante É um contraste que de Juan que João no se dice não diz cuáles son sus quais credenciales, são suas credenciais, cuál ha sido su estudio, quais são seus estudos, cuál es su área de qual a gobierno, sua área de governo, qué tan quão importante es, importante ele qué é, nombramientos qual tiene. é o no título que ele De tem. Juan se dice Que muy João poco se diz muito pouco, se diz se diz que solo es hijo de que Zacarías. somente é filho de Zacarias. Pero cuando Dios Mas quando Deus tiene que lanzar su tem que palabra, lançar sua a palavra, Dios no le va a importar Deus não se importa el
puesto que tengas, o posto que você tem, la posición a que posição tengas, que você tem, o la autoridad que ou a tengas, autoridade que você a tem. lo que Dios le va a O que importar Deus se importa es saber el é corazón saber o coração para escogerte para escolher você y darte una e te dar palabra. uma palavra. Hay muchas Tem personas muitas pessoas que pelean que lutam por una por posición uma posição, o por una ou autoridad por uma autoridade, o por una ou influencia. por uma Hay influência. muchas Tem personas muitas que pessoas quieren tener que querem ter gobierno governo sobre las personas sobre as o pessoas sobre las ou situaciones. sobre as situações. Pero pocas Mas personas poucas pessoas aman la palabra de amam a Dios palavra de Deus por encima de por cualquier cima de posición. qualquer posição. Eso tiene que formar Isso tem que formar en nosotros em nós un corazón, coração, una manera de uma ser. maneira de ser. Sí, es Sim, probable é provável que tú seas que você seja una persona influyente, uma pessoa influente, de mucha capacidad de muita económica, capacidade econômica, o de mucha influencia ou de muita social, influência social, o de mucho ou de conocimiento muito intelectual. conhecimento intelectual. Pero en este Mas ámbito nesse lugar no es não é qué título tienes que en la título você iglesia tem na igreja o qué ou responsabilidad qual tienes en la iglesia. responsabilidade você tem na Es que igreja. tan dispuesto está É tu quão corazón disposto está seu coração para escuchar la para palabra de escutar a Dios. palavra de Deus. Y vino E palabra de veio a Dios, palavra de Deus. vino palabra de Dios Veio a a palavra Juan, de Deus a João, hijo de Zacarías. filho de Zacarias. Hágame un favor. Faça-me um favor. Pregúntale a la persona que Pergunte à tiene al pessoa lado que está ao seu lado de quién eres hijo de tú. quem você é filho. Es interesante É interessante porque Dios porque Deus destaca una sola destaca uma característica só característica de Juan de João para hablar con él. para falar com ele. No destaca Não destaca sus títulos seus o títulos sus ou capacidades suas capacidades o su antigüedad en la iglesia ou o seu tempo na igreja o su apellido ou seu o sobrenome o su relación filial ou sua relação filial con el pastor. com o pastor. No menciona nada Não eso. menciona nada disso. Solamente dice Somente diz que es hijo que é filho de Zacarías. filho de Zacarias. ¿Qué tal Que tal si Dios sigue se Deus continua tratando de la misma tratando manera da mesma maneira con nosotros conosco el día de hoy? no dia de hoje? La pregunta A es, pergunta é: si Dios tuviera algo se que Deus decir, tivesse algo que dizer, te escogería a ti escolheria você para que escuchara su voz. para que escutasse sua voz? La palabra dice A palavra diz que la palabra de Dios que a vino, palavra de Deus a veio Juan, a João, hijo de Zacarías. filho de Zacarias. Lo que te habilita O que te habilita delante de Dios diante de Deus es de quién eres é hijo. de quem você é filho. Y no estoy hablando E não estou falando de su relación da sua filial relação filial con su apellido. com o seu sobrenome, por exemplo. Estoy Estou hablando falando de este corazón de desse hijo coração de que filho alguien puede que tener alguém pode ter para con Dios. para com Deus. Porque el concepto que tengas Porque o conceito que você de tu tenha relación con Dios da sua relação com Deus determinará vai determinar cómo actúas como você age en la dinámica na de dinâmica relación de relação con este Dios. com esse Deus. Por favor, diga Por algo. favor, diga algo. Puede decir Você amén, pode dizer amém, aleluya, aleluia, gloria a glória a Dios, Deus, o ya acabe, ou já pastor. termine, pastor. Pero diga algo. Mas diga algo. Gracias. Obrigado. Así es que aún Assim que ainda en el ámbito religioso no âmbito religioso están dos estão sumos dois sacerdotes, sumos sacerdotes, pero a ellos no vino palabra mas a del eles Señor. não veio palavra do Hay Senhor. gobernadores Tem en la tierra, governadores na terra, pero a ellos no mas vino a ele palabra não veio del palavra Señor. do Senhor. Pero a un joven, Mas um a un jovem, hombre a um homem que es hijo de que é Zacarías, filho de Zacarias, vino palabra del veio Señor. palavra do Senhor. Le preguntamos a Dios, Podemos perguntar a Deus: Deus, Deus, ¿por qué escoges por que escolhes a Juan, a João, hijo de Zacarías? filho de Zacarias? Y él dice, E ele diz: pues porque es hijo de porque é Zacarías. filho de Zacarias. Espero Espero que en su mente, na sua mente, en su no corazón, seu coração, usted trate de que ir você tente ir dos pasos. 2 passos adelante de mim. adiante de mim. Es hijo de É Zacarías. filho de Zacarias. Así es que la pregunta Assim que a lógica pergunta lógica es, é: ¿quién es quem é Zacarías? Zacarias? Usted sabe Você toda la sabe historia. toda a história. Por favor, Por dígame. favor, diga-me. Sí, sí, sé Sim, toda la eu sei historia. toda a história. Aunque no la sepa. Ainda que não saiba. Pero para que haga sentir Mas al para que faça o predicador pregador se que sentir está hablando con que está personas falando com pessoas que saben la que Biblia. sabem bem a Bíblia. Diga sí, sí, me Diga sim, acuerdo. sim, eu lembro.
Así es que Zacarías Assim que Zacarias es un hombre é um homem casado con Elizabeth. casado com Elizabeth, Y desde que se com casaron, Isabel. E desde que se casaram, quisieron tener un eles hijo. quiseram ter um filho. Pero Dios Mas Deus no les dio un hijo. não deu a eles um Pasaron filho. los años Passaram os anos, y los años e os anos, y los e años. os anos, Y el hijo no e o llegaba. filho não chegava. Lo curioso O interessante es el significado del nombre é de o Zacarías. significado do nome de Zacarias. Zacarías puede significar Zacarias pode significar Dios se acordó. Deus se lembrou. Trate de ir 2 pasos Tente ir adelante. 2 passos à frente. Este joven Esse llamado, jovem llamado Zacarías, chamado que Zacarias significa Deus Dios se acordó, se lembrou, se casó se casou con una com muchacha uma menina de nombre que se chama Elizabeth, Isabel, que también que puede também pode significar significar Dios prometió Deus prometeu o Dios juzgó, ou Deus julgou. Dios prometió. Deus prometeu, Eso es lo que significa isso su que nombre, significa seu nome. el Dios de la O promesa. Deus da promessa. Así es que ellos dos se Assim que casaron. eles dois se casaram. Se casó Se casou Zacarías, Zacarias, que se llama que se chama Dios se acordó. Deus se lembrou, Se casó con se Elizabeth, casou com Isabel, que que significa significa Dios prometió. Deus prometeu. Ellos se unieron en Eles se pacto uniram em pacto y sus nombres e seus nomes formaron una casa, formaram uma casa, la casa de a Zacarías. casa de Zacarias. La casa de A Zacarías casa de Zacarias se llama se chama Dios se acordó Deus se lembrou de lo que do prometió. que prometeu. Este hombre Esse homem de oficio, de ofício, de trabajo, de trabalho, de é sacerdote. carreira, ele é sacerdote. todo el tiempo, Todo o tempo, según el turno segundo o turno que le toca para ministrar que ele tem para ministrar delante de Dios, diante de Deus, todos los años, todos os anos, según el turno, segundo turno, fielmente, e que ele vem, él entra al templo, ele entra no templo, hace los trabajos ele del faz os sacerdote, trabalhos de sacerdote, quita los pabilos Tira- y llena de aceite el candelero. ele tira o que está dentro e coloca azeite dentro do candelabro, Y luego e logo pone carbón ele encendido, coloca o carvão, En a el tenaz, altar del no altar do incienso. incenso. saca la ceniza, Ele tira a la cinza, tiene que sacar. ele tem que tirar, Y luego va a la mesa e logo vai à mesa de los panes dos pães, y tiene que poner e tem panes que colocar nuevos, pães y novos, tiene que e sacar. tem que tirar Y pães, él está haciendo el e ele está oficio. fazendo todo o trabalho. Zacarías Zacarias es é Dios se acordó. Deus se lembrou. Su esposa Sua esposa es é Dios prometió. Deus prometeu. Él Ele está ministrando está en el templo. ministrando no templo. Cada vez que le Cada toca, vez que él entra ele entra y lo hace. e faz. Permítame Me ilustrar. permite ilustrar. Él llegó Ele chegou a ministrar en el a templo. ministrar no templo. Cuando se había casado, Quando tinha se casado, tenía 25 tinha años 25 anos. y comenzó a E ministrar. começou a ministrar. Cuando ministraba Quando en el ministrava no templo, templo, haciendo su labor fazendo o seu sacerdotal, trabalho sacerdotal, en su no corazón seu coração y en su e mente, na sua mente, oraba, orava: Dios, Deus, dame un hijo, me dê um filho, dame un hijo, me dê um filho, dame un me dê um hijo, filho, dame un me dê um hijo. filho. Cada vez que entraba, Cada al vez que templo entrava no y templo hacía su e labor fazia seu trabalho y ministraba, e ministrava a Deus en su mente na sua mente y en su e no seu coração estaba una oración. estava uma oração: Dame un me hijo. dê um filho. Pasó un año, Passou um ano, 2 años, 2 anos, 5 años, 5 anos, 10 10 anos, 15 15 anos, 20 20 anos, 30 30 años, anos, 40 años. 40 anos. Y Dios no contestaba. E la Deus não oración. respondia essa oração. La relación A matrimonial relação do matrimônio, do casamento, pasaba por momentos passava por difíciles, momentos difíceis. porque era ilusión Porque era ilusão y un proyecto e um de ellos projeto deles poder tener un hijo. poder ter um filho. Pero ellos Mas eles no se les había concedido não tinha concedido a eles tener un hijo. ter filhos. Pero esta es la diferencia. Mas essa é a diferença. Que aunque la oración Que ainda que a oração no fue contestada, não foi respondida, Zacarías Zacarias no dejó de não ministrar deixou de ministrar donde tenía que onde tinha que ministrar. ministrar. Muchos de nosotros Muitos de nós facilmente facilmente deixaríamos deixaríamos o ou abandonaríamos abandonaríamos lo que estamos o que haciendo estamos fazendo si Dios se Deus no nos não concediera nos concedesse lo que tenemos o en que oración. temos em oração. Algunos de nosotros Alguns de nós vivimos vivemos situações difíciles difíceis y oramos a Dios e oramos a Deus y decimos, e dizemos: Dios, te doy 3 Deus, días te dou 3 dias para que me para que contestes. você me Y responda. si no me E se não contestas, me responde, yo decido. eu decido.
Zacarías Zacarias pasó passou cerca de 40 años aproximadamente 40 anos orando lo mismo, orando o mesmo, en el mismo o lugar, mesmo lugar, en la presencia na de Dios. presença de Deus. Un día, Um dia, él salió de su casa ele saiu da sua casa y le dijo a e Elizabeth, disse a Isabel: tú eres la mujer você é a mulher más hermosa mais linda con la que me pude haber com que eu casado. pudesse ter casado. Me recuerdas E me lembra la promesa de Dios. a promessa de Deus. Elizabeth le dijo, A Isabel tú disse: eres el hombre más você é o fiel homem mais fiel que yo he que eu conocido. conheci. Porque delante de Porque Dios, diante de tú Deus, sigues você haciendo continua fazendo tu trabajo seu trabalho y guardando e guardando tu a posición tua posição delante de Dios, diante de Deus, aunque Dios ainda que Deus no ha contestado tu não oración. respondeu sua oração. Eso me hace pensar Isso me faz pensar que un día que um dia Dios se va a acordar. Deus vai se lembrar. Dígale a alguien Diga a que tenga alguém cerca, que está perto de você: Dios no se ha olvidado Deus de não ti. se esqueceu de você. Este hombre Esse homem que no ha descansado que não tem y descansado según el turno que le e segundo o toca, turno que ele tem, la octava suerte, o turno, le ministra en el ele templo ministra no templo y aparece un ángel e aparece um anjo. y el ángel le E o avisa, anjo avisa ele: vas a tener un hijo. você vai ter um filho. Él dice, Ele diz: ¿por qué? por quê? Porque ahora, Porque agora? porque no antes, Por que não antes? o porque no después, Ou por que não depois? porque ahora. Por que agora? Y el ángel le tiene E o que anjo decir, tem que dizer a ele: porque tu nombre porque es, seu nome é Dios se acordó, Deus se lembrou. y el nombre de tu E o nome da esposa sua esposa es Dios é prometió. Deus prometeu. Así es que hoy te Assim digo que hoje te que digo Jehová Dios que del Jeová cielo Deus dos céus se ha acordado se lembrou de lo que te do había que tinha prometido. prometido a você. Déjeme ver Deixe-me ver si lo podemos se aplicar nós el día podemos de hoy aplicar no dia con de hoje cariño y com amor. carinho e amor. Alguna gente, Algumas pessoas, tal vez no en Brasil talvez não no Brasil y no en Piñares, e não em Pinhais, porque son muy porque gente são muy perfecta, pessoas muito perfeitas, limpias, limpas, justas, justas, lavadas con la sangre lavadas del com sangue do Cordero. Cordeiro. Pero en otras Mas partes em de outras partes da Latinoamérica, Latinoamérica, la gente as tiene pessoas muchas têm razones muitas razões para apartarse de la iglesia. para sair da igreja. El trato con las A personas, maneira como as pessoas são la tratadas, manera que el culto se a lleva a maneira como o cabo, culto vai sendo conduzido, el que no reconocen cuál es que el não don o el reconhecem talento qual é que o puedan dom, o tener, talento que possam o porque ter, no le dan un ou nombramiento, porque não dão a ele um o no le dan un título, título o una ou posición. colocam ele em uma posição. Y entonces la gente dice, Então as pessoas dizem: mejor me voy de la melhor vou iglesia. embora da igreja. No lo sé en esta Não sei iglesia, nessa igreja, pero he recorrido mas eu Latinoamérica tenho y recorrido sé por que esto países está en el latino-americanos corazón de los e sei que isso está no latinoamericanos. coração dos Pero latino-americanos. si nosotros pudiéramos Mas se entender nós podemos el entender ejemplo o que exemplo Lucas nos que está Lucas dando está nos en dando Juan y en em Zacarías, João e Zacarias, entonces sabríamos então que saberíamos si Dios me trajo a que este se Deus lugar me trouxe nesse y Él lugar me plantó e en Ele me este plantou lugar, nesse lugar, aquí voy a quedar aqui vou ficar hasta que Dios até que diga Deus y diga yo pueda que eu escuchar possa la escutar palabra de a Dios palavra de Deus directa a mi vida. diretamente à minha vida. Es probable É provável que las que as circunstancias circunstâncias que alguien que vive alguém vive no sean não sejam del todo de benéficas. maneira Es benéfica toda. probable É que provável sean que circunstancias tem algumas circunstâncias difíciles difíceis o problemas ou o necesidades. ou necessidades. Pero quiero que en tu corazón Mas quero haya que no seu coração la haja convicción a de convicção que no hay de que problema, não tem problema, crisis crise o tragedia ou que tragédia me pueda que separar possa me del separar Dios, do Deus, del Dios que me o llamó. Deus que me chamou. Porque no busco Porque não posición, busco posição, no busco não busco influencia, influência, no busco áreas não de busco gobierno. áreas de governo. Lo que busco, O que busco es que Él me é hable. que Ele me fale. Lloro Eu choro, no por una posición, não por uma posição, clamo, clamo, no por un título, não por um título, clamo, mas clamo porque Él se porque acuerde Ele se lembre de lo que Él do que prometió, Ele prometeu cuando decidió quando decidiu que yo naciera. que eu nascesse. Oro Oro por poder por escuchar, poder escutar su voz, sua voz cada vez que me cada levanto. vez que me levanto. Oro, Oro porque mi oído porque meu ouvido sea sensible seja sensível a su voz, à sua voz y mi e vida, a minha vida sea guiada seja guiada por su pela palabra. sua palavra. Si usted anhela Se lo você mismo, anela o mesmo, entonces pregúntele a então alguien, pergunte a alguém: ¿y de quién eres hijo? e de quem você é filho? Ahora déjeme hacerlo Agora por un deixe-me fazer momento por um momento de manera de diferente. maneira diferente. La primera pregunta A fue, primeira pergunta foi: ¿de quién eres de hijo? quem você é filho? Y
En esa E posición, nessa posição, muchas personas muitas pessoas pueden quejarse podem se queixar o pueden ou platicar podem falar que tuvieron que tiveram malos padres. pais maus. Pero déjeme voltear la Mas pregunta. deixe voltar a La pergunta. primera A pregunta primeira pergunta es de quién eres é de hijo. quem você é filho. La segunda A pregunta segunda pergunta es quién es tu hijo. é quem é seu filho. La primera dice A primeira diz cuál es la paternidad que qual has é a tenido sobre de paternidade ti. que você teve La sobre você. segunda indica A segunda indica cómo es la como é a paternidad que paternidade tú que você ejerces exerce sobre alguien. sobre alguém. Porque esta relación Porque essa relação de padre de pai e hijo e filho es algo que Dios é algo que estableció Deus estabeleceu para que sea la base o el para que seja a cimiento base ou o cimento de nuestra relación das con nossas Dios. relações com Deus. Somos Somos hijos filhos de Dios. de Deus. Oh, Señor, ayúdame. Esta iglesia tiene que Essa despertar un igreja poco tem más que temprano. acordar um pouquinho mais cedo. Un día Um dia, Jesús estaba con sus Jesus estava discípulos com seus discípulos y les preguntó, e perguntou a eles: ¿quién dice la gente quem dizem as pessoas que soy yo? que eu sou? Sus discípulos Seus respondieron. discípulos responderam. Algunos dicen Alguns dizem que eres Elías que você é Elias, o ou Jeremías Jeremias, o uno de los ou dos profetas. profetas. Luego él volvió a preguntar, Logo ele volta a perguntar: ¿quiénes dicen ustedes quem vocês dizem que soy yo? que eu sou? Pedro, Pedro, inspirado por inspirado por Deus, Dios, dijo, disse: tú eres el Cristo, você é o Cristo, el Hijo o Filho de Dios. de Deus. Si alguien Se alguém puede tener títulos, pode ter títulos, es Jesús. é Jesus. Si alguien Se alguém tiene autoridad, tem autoridade, es é Jesús. Jesus. Si alguien Se alguém tiene gobierno tem governo sobre toda la sobre tierra, toda a terra, es Jesús. é Jesus. Pero cuando Dios Mas quando Deus habla de Jesús, fala de Jesus, no saca não tira sus suas credenciales de credenciais de gobierno governo o su autoridad ou sua autoridade ilimitada ilimitada o lo fiel ou fiel o cualquier otra ou qualquer outra característica característica de governo de él. dele. Lo que Dios O que habla Deus fala es de é da él es hijo. ele é filho. Pedro dijo, Pedro diz: tú eres você el é Cristo, Cristo, el hijo o filho del Dios do viviente. Deus vivo. Voy a destacar Vou destacar que eres hijo que você é filho y voy a e destacar vou destacar de quién eres de hijo. quem você é filho. Tú no eres hijo Você não é filho de cualquier de persona. qualquer pessoa. Tú eres hijo Você é filho del Dios do Deus viviente. vivo. Tú eres el Você é hijo o filho de alguien de alguém que vive para que siempre. vive para sempre. Ahora mire con cuidado. Agora olha com cuidado. Entonces Jesús le Então responde, Jesus respondeu: y tú eres Simón, e você é Simão, hijo de filho Jonás. de Jonas. Y sobre esta E sobre essa roca rocha edificaré mi iglesia. edificarei minha igreja. ¿Qué tal? Que tal? Es una propuesta. É uma proposta. ¿Qué tal? Que tal Si lo que Jesús se está o que diciendo Jesus está dizendo es que la iglesia é que a igreja será edificada será edificada sobre este entendimiento. sobre essa compreensão? ¿Quién es tu padre Quem é seu pai y quién eres tú? e quem é você? Porque Jesús responde, Porque Jesus responde: tú eres Simón, você é Simão, hijo de Jonás. filho de Bajonas. Así es que toda la Assim que iglesia toda a igreja va a crecer vai crescer en su no entendimiento seu entendimento, de su na sua relación relação de de paternidad. paternidade. Tú no sabes Você não sabe o no terminas ou de não entender, termina de entender hijo de quién eres. filho de quem você é. Lo sé Eu sei por la forma pela forma en la que adora. em que você adora. Lo sé Eu sei por la forma pela forma de sus das actitudes suas de vida atitudes de diaria. vida diária. Lo sé Eu sei por la forma pela forma en la que usted em habla. que você fala. Cuando yo quiero Quando conocer eu una quero familia conhecer uma família y saber si los e padres saber se os pais cómo son, como são, lo único que o necesito único que eu hacer preciso fazer es platicar con los é hijos falar com os filhos 5 minutos. 5 Y minutos. si yo platico E con se eu los falo hijos, com os filhos, yo voy a eu saber vou saber cómo es esa casa. como é essa casa.
Ahora estoy Agora estou enfrente na frente de un grupo de hijos. de um grupo de filhos. Eso quiero creer. Isso eu quero acreditar. Pero su respuesta, Mas sua resposta, su actitud, sua atitude, me deja decir, me deixa dizer si saben se sabem hijos de quiénes son. se são filhos de quem. Dígale a alguien que Diga a tenga alguém que cerca, está perto de você. tú eres hijo, Você é filho hijo del Dios e filho de Deus que vive. que vive. Tú eres hijo Você é filho del Dios do Deus que es fiel. que é fiel. Tú eres hijo Você é filho del Dios de Deus que es que é proveedor. provedor. Tú eres hijo Você é filho del Dios de Deus que es sanador. que é curador. Tú eres hijo Você é filho del Dios do Deus que es que é infinito en poder. infinito em poder. Tú eres Você hijo é filho del Dios de Deus que está en que todas está em partes. todos os Del lugares. Do omnipotente o onipotente Deus, de él eres hijo. dele você é filho. Así es que abro un paréntesis Assim que eu abro um parênteses y digo, e digo, a veces às vezes hay que enseñarle a las tem que ensinar personas as pessoas a tener el corazón a de ter un hijo. coração de um filho. Porque nuestros Porque ejercicios nossos exercícios naturales naturais con nuestros padres ou nossos pais naturales naturais no siempre foi el mejor o ejemplo melhor exemplo para poder para desarrollar poder desenvolver el corazón de un o hijo. coração de um filho. Dígale al que tenga al Diga a lado, quem tem ao seu lado, es posible que é necesites possível aprender. que você precise aprender. Déjeme ir con usted entonces. Deixe-me ir com vocês então. Si puede abrir su Se Biblia pode conmigo. abrir sua Bíblia comigo. Y mientras usted abre su Biblia, Enquanto você abre sua Bíblia, yo le pregunto una cosa. eu pergunto uma coisa. ¿Cómo se llama Como se chama al muchacho ao menino que no tiene padre? que não tem pai? ¿Cómo? Como? Órfão. ¿Orfan? ¿En portugués? Ujú. ¿Orfan? Órfão. Huérfano. Órfão. Huérfano en español. Órfão em espanhol. Abra su Biblia conmigo. Abra sua Bíblia comigo. Job capítulo 22. Jó capítulo 22. Puedes leer el verso Pode 9 ler o versículo 9 del capítulo 22 do de Job. capítulo 22 de Jó. ¿Cómo dice? Você despediu as viúvas de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Primera característica Primeira característica de un huérfano. de um órfão, Sus brazos seus braços serán quebrados. serão quebrados. Es palabra de Dios. Palavra de Deus. Lo que significa, O que significa? el que no aprende O que não aprende paternidad, paternidade, el que no o desarrolla que não desenvolve el corazón de un o hijo, coração de um filho, vivirá viverá como si fuera huérfano. como se fosse órfão. Y al huérfano E o órfão le van a ser quebrados vão ser quebrados sus brazos. seus braços. Sus brazos Seus braços representan representam su fuerza. sua força. Mírelo en lo natural. Olha no natural. Y usted siempre E va a você encontrar sempre vai encontrar que un huérfano, que um órfão, un hombre en lo natural, um homem no natural, que no conoce que não conhece su padre seu pai o su madre ou sua mãe y que no tuvo e nadie que não teve ninguém que lo cubriera, que o cobrisse, tarde que temprano, cedo ou tarde, su fuerza sua força se va a quebrar. se vai quebrar. Continúa, por favor, verso 9. Por isso está cercado de laços e repentino pavor toma conta de você. Ahora el verso 3, por favor. 13. No, Job 24, Ujú. Job 24, verso 3. Levam o jumento que pertence ao órfão e como penhor ficam com o boi da viúva. Dice, quita el pecho a los huérfanos, así dice. Levam o jumento, Es que estás hablando en portugués. ajá, pecho, ¿aonde es? Quitan el pecho a los huérfanos. Job Pe- 24, pecho, 3. pecho. Sí, En português, jumento es jumenta, un animal.
En mi Biblia, Na minha Bíblia, no sé la de él, não sei na dele, en mi Biblia na minha Bíblia, dicen que una de las características de los uma das huérfanos características do órfão es que pierden é que perdem la capacidad de ser a alimentados. capacidade de serem alimentados. No tienen padre, Não tem pai, no tienen madre. não tem mãe. La Biblia dice A Bíblia diz que entonces amamantar o que então recibir el amamentar alimento ou receber o es la alimento capacidad de é a nutrirse capacidade de y nutrir-se la capacidad de e a crecer. capacidade de crescer. Todo hombre Todo homem que no vive paternidad que não vive o que no paternidade desarrolla ou que não el desenvolve corazón de un o hijo coração de um filho tendrá un límite terá um limite en su desarrollo, no seu desenvolvimento, en su crecimiento. no seu crescimento. ¿Está usted entendiendo Você está conmigo? entendendo comigo? Por favor, dígale a la Por persona favor, que diga está à al lado, pessoa que está ao seu lado: tú no eres você não huérfão. é órfão. No actúes Não haja en la vida diaria na sua vida cotidiana como si no tuvieras como padre. se não tivesse um pai. Lo sé, Eu sei, un problema um problema viene a tu vida vem à sua vida y tú dices e você diz que Dios me ayude. que Deus me ajude. Pero es una expresión Mas é uma expressão superficial superficial que solo salió que só saiu en el momento. no momento. Hay diferentes Tem expresiones. diferentes expressões. Ay, Dios, ayúdame. Ah, Deus me ajude. Ah, que Dios esté. Ah, que Deus esteja Que aí. Dios se haga Ah, cargo. que Deus Bueno, faça Dios sabe encarregado disso. Bom, São Deus sabe. expressões São expressões superficiais superficiais que realmente que no realmente testifican não testificam acerca de tu relación acerca o da sua conexión. relação ou conexão. ¿Me está entendiendo? Você está me Una entendendo? persona recibe un Uma problema pessoa recebe um problema y dice una frase e diz uma frase solo por costumbre. só por costume. Ay, Dios mío, Ah, meu Deus, ¿ahora qué voy a hacer? agora o que eu vou fazer? Y en lugar de saber E ser no hijo, lugar de saber ser busca filho, entre sus opciones busca entre naturales suas opções naturais quem o qué ou que le puede ayudar pode ajudá-lo en su problema. no seu problema. Y cuando alguien E hace quando eso, alguém faz isso, tiene una tem uma actitud atitude de no ser de não ser un hijo. um filho. Porque tú vas a querer Porque você vai querer que cuando tus que hijos quando seus filhos enfrenten una situación enfrentem uma difícil, situação corram difícil, primeiro a seu corram pai. primeiro ao seu pai. Ujú. Así es que Assim que necesitamos tener necessitamos ter padres que pais tengan la que capacidad tenham a capacidade de abrazar a los de abraçar os filhos hijos y de darles e de dar a eles un espacio, um espaço, un habitáculo, uma habitação, un espacio um donde ellos espaço puedan estar onde eles possam y estar se puedan e sentir possam se sentir alimentados alimentados y e fortalecidos. fortalecidos. Funciona en lo natural, Funciona no natural, funciona en lo funciona no espiritual. espiritual. Dios le ha dado a esta Deus tem iglesia dado a essa igreja padres pais que tienen la que función têm a função de poder de formar poder formar una atmósfera uma como esta, atmosfera como esta, donde eres onde alimentado, você é alimentado, y un e consejo conselho donde eres onde você é fortalecido. fortalecido. Grítelo fuerte. Grite forte. Yo no soy Eu huérfano, não sou órfão, yo tengo eu padre. tenho pai. Porque la paternidad Porque a paternidade es algo que debe de ser é algo que deve de ejercido ser exercido con inteligencia. com inteligência. Mire conmigo. Olha comigo. Último pasaje. Última passagem. Para que no diga Para que não diga que yo le hago leer que mucha eu Biblia. faço ler muita Bíblia a você. Génesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27. Abra su Biblia conmigo. Abra sua Bíblia comigo. 27. 27. Versos 1 Versículo 1 al 1 o 2 versos. 1 e 2. A ver. Quando Isaac envelheceu, Ajá. os seus olhos se enfraqueceram, e seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: "Meu filho." Esaú respondeu: "Aqui estou." O pai lhe disse: "Estou velho e não sei o dia da minha morte. Avanza. Pegue agora suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra." Perfecto. ¿Lo vio? Você viu? No, no lo vio. Não, não viu. Yo le explico. Eu explico. Es el día É o dia donde tienen que bendecir. onde tem que abençoar, onde ele tem que Al hijo. abençoar ao filho. Es un día especial. É um dia especial. Porque el padre Porque o pai sabe que sus días sabe que seus dias están llegando al estão final. chegando ao final.
Y lo correcto E o correto es poner su mano é sobre colocar su sua hijo mão sobre seu filho y expresar e bendición expressar bênção para que su hijo para que seu filho tenga alimento tenha alimento y tenga fuerza. e tenha força. Quiere decir Quer dizer que su hijo que mayor seu filho mais velho va a tener vai capacidad ter a capacidade de avanzar de mucho más avançar muito mais. hasta donde el padre llegó. Até onde o pai chegou Es apenas la é plataforma apenas a de plataforma donde el hijo da onde o despegará. filho vai Pero no va a despontar, ir mas não vai ir con brazos débiles. com braços fracos, Va a ir con una vai ir com bendición. uma bênção. Es un día É um importante. dia importante. Dígalo fuerte. Diga forte. Es un día É um dia importante. importante. Pero en el día más Mas no dia importante, mais importante, este padre esse pai le dijo al hijo, disse ao filho: dejemos tu bendición vamos deixar sua bênção en segundo lugar. em segundo lugar. Y primero, E primeiro, ve, vai, caza un animal, caça um animal, hazme una me sopa faça uma sopa, um guisado, y yo comeré e eu primero vou comer primeiro y luego te e bendeciré. depois te abençoarei. ¿Lo está viendo o no? Você está vendo ou não está vendo? Tá vendo? Él puso Ele colocou su deseo, seu desejo, su sua necesidad, necessidade, su gusto seu gosto por por alimentarse alimentar-se antes antes de bendecir a de su hijo. abençoar seu filho. ¿No? Não? Ok, otra vez. Aqui, outra vez. Cuando él mandó Quando ele mandou a su hijo mayor seu filho mais velho que fuera que fosse a cazar a animal caçar animal para ser para guisado, fazer um alimento, en el tiempo que no se tardó, tempo em que demorou, su hermano menor entró. seu irmão mais novo entrou. Engañó a su padre Ele enganou seu pai y su padre puso e seu bendición pai abençoou sobre su hermano menor. sobre o seu irmão mais novo. Porque el padre Porque o pai mandó al hijo mandou o mayor filho mais velho a suplir sus a necesidades cumprir suas necessidades antes de antes de poner la bendición. poder a bênção sobre o filho. ¿Qué hace hijos huérfanos? O que faz os filhos órfãos? Padres Pais que ponen su que necesidad colocam sua necessidade antes antes que la bendición. da de sus hijos. bênção aos seus filhos. Mi Padre Dios Meu pai do céu tiene un hijo, tem um filho, se llama Jesús. se chama Jesus. Él no va a esperar Ele não vai esperar a que termine la que tarea termine a tarefa para bendecir. para abençoá-lo. Antes Antes de que comience la de que tarea, comece a tarefa, antes de de que haga que cualquier faça milagro, qualquer milagre, antes antes de que haga de cualquier que faça enseñanza, qualquer ensinamento, el cielo se o abre céu se abre y una voz e dice, uma voz diz: este es mi esse é hijo o meu amado, filho amado, en el cual em tengo qual eu toda tenho mi todo o meu complacencia. prazer. Tú tienes que saber Você tem que saber que tienes mucho más que fuerza você tem muito mais força y capacidad e de capacidade crecimiento de crescimento si pasas se un você rato passa um momento en la presencia na de tu Padre. presença do seu pai. Y tu Padre E seu pai pone su mano coloca sobre sua de ti mão sobre y você te bendice. e abençoa Que você. el tamaño Que de tamanho do problemas problema que puedas estar não enfrentando importa o tamanho do problema que você Antes possa de estar correr enfrentando, antes de correr a un banco a para um que te banco presten para que te dinero empreste dinheiro, o antes de ou ir antes de ir con un amigo com que um te amigo ayude que te ajude, ou antes de ou ir antes que você a vá qualquer outra a opção. qualquer outra opção, entra entra a tu no aposento teu quarto y cerrada la e fecha puerta a sua porta. ora a tu Ora Padre ao seu pai que te ve en que lo te vê privado no y secreto, tu Padre e que teu te pai ve que en te lo vê no privado secreto te te vai recompensará en recompensar público. em público. Si recibo Se recebo tal paternidad tal del cielo, paternidade dos céus, la misma a calidad de mesma paternidad qualidade de paternidade es la que debo é a reflejar. que devo refletir. ¿Cuándo fue Quando foi la última vez a última que vez que conscientemente conscientemente e e intencionalmente intencionalmente dijiste, hijo, você disse: filho, estás viviendo un momento você está difícil? vivendo um momento difícil. Antes de darte todos Antes los de te consejos dar todos os y conselhos de decirte e todas de las dizer cosas todas as que coisas debes evitar, que você deve evitar, todos los errores todos os erros que no debes de que não cometer, deves cometer, primero déjame primeiro me deixe orar por ti. orar por você. Y sin platicar E el sem problema, falar o problema, antes de hablar antes de falar de cualquier de circunstancia, qualquer circunstância, tu hijo teu filho siente la mano de su sinta a padre mão do seu pai sobre su cabeza. sobre sua cabeça. Que Jehová, el Dios del Que cielo, Jeová, o Deus dos céus, que ha sido padre que para tem mí, sido pai para mim, sea padre para ti. seja pai para você.
¿Cuándo fue la Quando última foi vez a última que vez ejerciste que você paternidad exerceu paternidade de uma maneira de uma maneira intencional para alinhar para alinhar el corazón del o hijo? coração do filho? Yo temo que su silencio Eu temo que o seu es silêncio su respuesta. é sua resposta. Porque dice Lucas Porque diz Lucas que vino palabra que veio a de palavra Dios do Senhor a Juan, a João, hijo de Zacarías, filho de Zacarias, en el no desierto. deserto. Hijo, Filho, te voy a enseñar eu vou te ensinar que puedes oír la voz de que Dios você pode ouvir a voz de Deus cuando tienes mucho quando você tem muito y cuando tienes e poco. quando tens pouco. Cuando te sientes fuerte Quando você se sente y forte cuando te sientes e débil. quando te sentes fraco. Y para eso E para isso, te voy a enseñar eu vou te ensinar a escuchar la a voz de escutar a Dios voz de Deus en el no desierto. deserto. En aquel lugar Naquele lugar donde no tienes onde nada, não tem nada, donde no hay onde não acceso, tem acesso, donde no hay onde não tem provisión, provisão, en ese lugar nesse donde lugar estás tú onde solo você está y sozinho parece que e careces, parece que você te voy a carece de enseñar necessidade, eu vou te cómo se ensinar escucha como se escuta la voz de a Dios. voz de Deus. Porque hijo, Porque, filho, yo pasé eu passei 40 40 anos ministrando a Dios. ministrando a Es Deus. cierto, É verdade, puedes pensar que você el pode templo pensar que o templo no es como un não desierto, é como um deserto, pero yo tenía mas eu tinha um um deserto deserto no meu coração, porque le había pedido porque a tinha Dios pedido a Deus que me diera un que hijo. me desse um Pero filho, Dios mas Deus no nos había não dado nos un tinha hijo. dado um filho. Iba yo y E eu miraba a ia, Elizabeth olhava y Isabel nuestra e nossa familia família era como un era desierto, como um deserto, porque el porque o terreno terreno no había não tinha producido produzido árbol que dé árvore fruto, que frutificasse, hablando de un bebé falando sobre um o bebê hablando de un ou hijo. hablando sobre um filho. Pero mi hijo, Mas filho, esa es la manera essa é a en maneira la que oyes a ao Dios que en el ouves a Deus desierto. no deserto. Te quedas Você ahí continua y eres aí fiel e você delante é de tu fiel diante da presencia sua presença y le dices, e você tú diz, eres mi o padre Senhor é meu y pai tú me e você me sustentarás sustentará cuando haya mucho quando tenha o muito cuando haya ou quando poco, tenha pouco, cuando esté quando esteja acompañado acompanhado o cuando ou esté quando solo, esteja sozinho, cuando la presión quando a sea pressão mucha seja o la muita ou presión a sea pressão poca. seja pouca, Me voy a eu quedar vou ficar delante de mi diante Padre do meu porque Pai, ese es el porque lugar esse é o lugar que muestra la que mostra a fidelidad que fidelidade tengo para que con mi tenho Padre. para com meu Pai. Dígale a alguien Diga cerca a de alguém usted, perto de você, termina de desarrollar termine de desenvolver el corazón de un o hijo. coração de um filho. Venir a la iglesia Vir à igreja es venir a una familia. é ver uma família. Es cierto, É verdade. nosotros somos hombres Nós somos y homens somos e imperfectos. somos imperfeitos. El único perfecto O único perfeito de perfil griego, de perfil grego, extremadamente extremamente bem es parecido, el pastor é o Milton. pastor Milton. Pero de ahí en fuera Mas além dele, somos imperfectos nós somos y imperfeitos somos feos. e somos feios. Pero Dios no mira Mas Deus não olha la apariencia. a aparência. Dios mira Deus olha. Así es que cuando tú te acercas a Assim que una quando iglesia você se como esta, aproxima numa igreja como tú essa, te acercas a una você se familia aproxima numa família y tienes que aprender e tem que aprender que estos pequeños que esses ejercicios pequenos exercícios de paternidad, de paternidade espiritual, teniendo padres tendo que pais Dios puso que Deus en colocou esta casa, nessa casa, te prepara, te prepara, te ayuda te ajuda para desarrollar para desenvolver corazón de o hijo coração de filho con el padre de com o padres. pai dos pais. Dele gracias a Dios Dê graças a Deus que está en esta que familia. você está nessa família. Ahora no sé cómo estamos de tiempo. Agora, não sei como estamos de Já tempo. devemos Já terminar. devemos terminar? Hay Santa Cena. Sim, tem a ceia do Senhor. Perdón, Perdão, ya voy a acabar. eu já vou terminar. Pregunto, Pergunto, ¿ha sido usted bendecido esta você mañana? tem sido bem abençoado essa manhã? ¿Ha aprendido Você algo? aprendeu alguma coisa? ¿Sabe lo que tiene que Você hacer? sabe o que você tem que fazer? Pregunto, Pergunto, ¿le ha hablado Dios falou Deus a você esta mañana essa manhã? sin importar Sem se importar la situación que a está situação viviendo? que você esteja vivendo? ¿Dios le ha hablado? Deus falou com você? Si Dios le ha hablado, Se Deus falou com você, usted es hijo. você é filho. ¿Podemos orar? Podemos orar? Díganme sí Diga-me sim o díganme ou diga-me não.
Entonces esté Então sobre se sus coloque-se pies. de pé. Antes de orar, Antes de orar, por favor, por favor, ore así. ore assim. Papá Dios, Papai Deus, hoy hoje, pon tu mano coloca sua mão sobre mi cabeza sobre minha cabeça y bendice. e me abençoe. Vamos, ore, Vamos, ore. 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 Dios, Deus, pon tu mano coloca sua mão sobre mi sobre a minha cabeza. cabeça. En el nombre Em de nome de Jesús, Jesus. quiero oír tu Quero voz. ouvir sua voz. Quiero escuchar tus Quero palabras. escutar suas palavras. Quiero sentir Quero la presencia sentir a presença de mi papá do meu papai y sentir su e abrazo. sentir seu abraço. Saber Saber que no soy que huérfano. não sou órfão, Porque tu palabra porque dice, tua palavra diz, aunque tu padre aunque seu pai y tu e madre sua mãe te dejaran, te deixassem, con todo Jehová com tu Dios todo Jeová seu Deus, te recogerá. vai te, En el nombre vai te de recolher, Jesús, ele vai en te el alcançar nombre de em nome de Jesús, Jesus. que tu abrazo Que teu abraço testifique a alguien testifique a alguém en este auditorio, nesse auditório, en este día, nesse dia, testifique a alguien testifique a alguém que es hijo. que é filho. En el nombre de Em Jesús, nome de Jesus. si alguien se Se sentía alguém se sentia fuera de la familia, fora da si família, alguien se se alguém sentía sentia aislado de la familia, ilhado da família, si alguien se dudaba alguém de su relación duvidava da sua relação con su padre, com seu pai, en el nombre de Jesús, em nome de Jesus, abrázalo hoy, abraça hoje, abrázalo hoy, abraça-o hoje, abrázalo hoy, abraça-o hoje, abrázalo hoy, abraça-o hoje, abrázalo hoy, abraça-o hoje, abrázalo hoy. abraça-o hoje. Vamos, ora dos o Vamos, tres ora minutos 2 ou 3 minutos con tus propias com tuas palabras próprias palavras en tu lugar. no seu lugar. Habla con tu padre Fala com seu pai y que tu e oído que seu ouvido esté presto esteja esté atento, listo esteja pronto para escuchar escutar la voz de tu a padre, voz do seu pai, las palabras as palavras del que te hizo do que nacer, te fez nascer, las as palabras palavras de aquel que te formó, daquele que te formou, del que te daquele que conocía, te conhecia, aún cuando ainda estabas quando você en el estava vientre de tu madre, nos ventre da él sua ya mãe, te conocía. ele já te Vamos, conhecia. óralo. Vamos, ore. Dame la Me dê a capacidad capacidade para ejercer para exercer una paternidad uma paternidade que te haga a que ti faça você estar orgulloso. estar orgulhoso. En el nombre Em de nome Jesús, de Jesus, pon tu mano coloca sobre de sua mí mão sobre y mim bendice mi e me vida. abençoe a vida. Quede con sus ojos Fique com seus cerrados, olhos fechados, orando por un orando minuto. por um minuto. En el nombre de Jesús, Em nome de Jesus, bendigo tu vida, abençoo sua vida. bendigo tu caminar Eu abençoo o seu caminhar y bendigo tu andar, e abençoo o seu andar. bendigo tu Eu levantarte abençoo o seu y levantar bendigo tu sentarte, e abençoo o seu sentar. bendigo cuando entras, Abençoa quando entras. bendigo cuando Eu sales, abençoo quando você sai. bendigo tus Eu abençoo capacidades suas y tu capacidades e sua inteligencia, inteligência. bendigo tu Eu corazón, abençoo o seu coração. bendigo tu Eu persona, abençoo sua pessoa. bendigo las Eu cosas abençoo as coisas que el cielo ha que puesto os en tu céus mano, colocaram sua mão. bendigo la familia Abençoa a que família Jehová Dios ha que puesto Jeová alrededor Deus de ti, colocou ao redor de você. bendigo tu Eu vida abençoo sua vida para que todo el para que potencial todo de o crecimiento potencial de y crescimento toda la e fuerza toda a força se pueda possa expresar se expressar de manera de máxima maneira en máxima tu vida. na sua vida. En el nombre de Em Jesús, nome de Jesus, bendigo tu eu vida, abençoo sua vida. bendigo tus Eu días, abençoo seus dias. bendigo tus semanas, Abençoo suas semanas. bendigo tus meses, Abençoo seus meses. bendigo tus años, Abençoo seus anos. bendigo tu Eu futuro, abençoo o seu futuro. bendigo lo que vas Eu a abençoo o que vivir vas a viver y por dónde vas e a por pasar. onde você vai passar. Bendigo tu Eu abençoo
oído o seu ouvido, que escucha la que voz de su escute a voz padre. do seu pai. Bendigo tu Eu abençoo corazón o seu coração, que está listo que para está ser pronto hijo. para ser filho. Bendigo tu Eu capacidad. abençoo sua capacidade. Bendigo tu Eu ministerio. abençoo o seu ministério. Bendigo tu Eu trabajo. abençoo o seu trabalho. fruto de E o tu fruto trabajo. do seu trabalho. Bendigo el Eu vientre. abençoo o ventre. Y el fruto E de o tu fruto vientre. do seu ventre. Bendigo tu Eu vida. abençoo sua vida. Y todos los E años que todos tienes os por anos delante. que você tem Que adiante. Jehová, el Dios Que del Jeová, cielo, o Deus dos céus, bendiga tu entrar abençoe seu y tu entrar salir. e sua saída. Llene tus Que graneros enche seus y te provea celeiros de e todas te las proveja cosas. de todas as Para que coisas. sepas Para que con saibas certeza com certeza en tu corazón no seu coração que eres hijo de que tu você é Padre. filho do seu Pai. En el nombre de Em nome Jesús. de Jesus. Amém. 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 Amém.